Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. É o 7º vídeo, trabalhando os fundamentos da doutrina espírita. O nosso tema hoje é a pluralidade dos mundos habitados. Vamos ver o que a doutrina nos fala sobre essa temática. E para começar, a gente vai ali no Livro dos Espíritos, na questão 55, que está na parte sobre pluralidade dos mundos habitados. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos os planetas são habitados? Sim, e o homem na Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Por muito tempo nós pensamos assim, e ainda existem pessoas que pensam assim, que só há vida na face da Terra. Mas quando a gente para ver, sobretudo nós que estamos aqui no século XXI e já tivemos tantas descobertas feitas pela NASA e feitas por outros órgãos que estão pesquisando os planetas, o universo, o que a gente nota? Só no nosso sistema solar nós temos vários planetas. 8 planetas oficiais, 9, porque eu considero Plutão um planeta. Sabemos que do ponto de vista científico ele não é, mas nós o consideramos. E temos também todos os planetas que estão fora do sistema solar, os chamados exoplanetas. Se não me falha a memória, o primeiro exoplaneta foi descoberto por uma sonda no ano de 1995. Então, só no final do século XX é que chegou a confirmação científica de que existem planetas fora do nosso sistema solar. Mas todos nós que gostamos de pesquisar essas questões sobre a ciência, sobre os planetas e tal, nós já desconfiávamos, já imaginávamos que isso seria possível, tanto que até as nossas produções artísticas, filmes, seriados foram feitos com base nisso. E aí nós temos, por exemplo, a série Star Trek, que começou ali na década de 60. Todo mundo, né, que está aí pelo menos em torno aí do 40 a mais, deve ter visto ou ouvido falar sobre ela, as aventuras do Capitão Kirk, do Sr. Spock. E temos também outras produções, como Star Wars, que tem vários filmes e tem um multiverso de séries falando ali sobre esses seres de outros planetas e da interação deles entre os povos. Porque isso também está implícito, né? A gente já imagina que se existem outros povos em outros mundos, deve haver uma possibilidade de comunicação. Aqui na Terra, muitas vezes, a gente fica, né, com esse questionamento. E aí chega a doutrina e nos fala que sim, todos os orbes do espaço são moradas, nós podemos chamá-los de escolas, porque são ambientes onde os espíritos vão encarnar para passarem pelas experiências que eles precisam para o seu crescimento. Então são várias escolas onde nós podemos nos matricular, a Terra é apenas uma delas. Se estamos aqui, é claro que há a necessidade de estarmos aqui. Este planeta nos oferece as condições de aprendizados, de provas que a gente precisa nesse momento da nossa caminhada. Pode ser que a gente já tenha passado por outros orbes, é bastante possível que a gente venha a passar por outros mais à frente, mas a gente vai estar trabalhando sobre essas questões hoje. Como nós já falamos em vídeos anteriores, a doutrina espírita é um conjunto filosófico de saberes e estudos com base cristã. Então nós tiramos o início, o princípio desses nossos estudos ali da filosofia cristã, dos evangelhos. E tem uma passagem do evangelho que é tão importante que ela se tornou até um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem onde Jesus nos fala da seguinte forma: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então esse é um trechinho que nós temos ali, está ali presente no Evangelho de Jesus segundo João, versículos de 1 a 2, e no capítulo ele vai falar mais sobre isso. Mas é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Há muitas moradas na casa de meu Pai.
E aí Kardec traz textos e reflexões para nós pensarmos sobre essa vida em outros orbes. E aí fica até uma questão, será que nós podemos pensar que Kardec foi um dos primeiros ufólogos? Porque ele estava trabalhando essas temáticas? Interessante, né? Para a gente que gosta dessas questões pensando em vidas em outros planetas. Mas Kardec vai nos apresentar, nas obras básicas, a doutrina espírita vai nos apresentar a questão da classificação dos mundos. Porque se nós somos espíritos em processo evolutivo, nós descemos aos mundos para colher os aprendizados que vão nos ajudar a desenvolver as nossas virtudes. Então, esses mundos, ou essas escolas, como já havíamos dito, podem ser classificadas em graus evolutivos. Quais são esses graus? Esses graus são: primeiro, mundo primitivo, a ele se segue o segundo, que é um mundo de provas e expiações. Depois temos o terceiro, que é o mundo de regeneração. A ele se seguem os mundos felizes e depois mundos celestes ou ditosos. Cada um desses mundos vai receber determinado grupo de espíritos em um momento evolutivo. Peraí, deixa eu coçar o nariz. Nos chamados mundos primitivos, a criatura humana vai estar ali nos seus primeiros passos dentro do reino hominal. Então seria mais ou menos o que a gente entende como um período de homem das cavernas, alguma coisa anterior à construção de cidades. Então uma vida muito mais simples, muito mais dura, rudimentar, tendo ali a criatura humana ou a criatura hominal a desenvolver as primeiras questões mesmo, descobrir o fogo, descobrir a roda, está muito no princípio. Chegando ali no mundo de provas e expiações, e aí nós entendemos que o planeta começa mais ou menos a ter essa classificação quando começam a surgir os primeiros agrupamentos em torno de cidades, ou algo semelhante a isso. Então os povos começam a se organizar dessa maneira. Ali nós temos aproximadamente o que seria o começo. Notem que eu sempre falo assim aproximadamente, tal, porque a classificação de um mundo para o outro não é uma coisa rígida, né? É muito suave essa transição de um para o outro. Aqui nós só estamos falando em termos de estudo, para a gente conseguir se organizar. Essa segunda classificação é a que se encontra o nosso planeta Terra. Segundo os nossos estudos dentro da doutrina, nós estamos terminando essa fase de provas e expiações. Por isso nós estamos nesse momento de transição. Muito se fala, né, dessa transição do planeta para um novo estado que ele vai chegar, que é o mundo de regeneração. Esse período de transição, como nós podemos perceber, é um período que tem muitas questões, muita turbulência, né? As pessoas ficam muito agitadas, muito nervosas. Nós observamos um certo crescimento na violência, infelizmente, é uma coisa que acontece nesse período, porque é um período em que todos os planos da vida do nosso orbe estão muito agitados, sentindo a mudança e que já está em processo, a transição já está acontecendo. Podemos determinar de maneira taxativa quando é que ela vai acabar? Não podemos. Podemos ter uma ideia, uma certa noção. Sim, temos alguns expositores espíritas que vão trabalhar com datas, mas em verdade isso tudo é muito flexível, porque a transição, em verdade, ela acontece quando nós tornamos ela possível. O mundo, ele tem as características da humanidade que o habita. Então, quanto mais nós nos esforçarmos no sentido de desenvolvermos as nossas virtudes, melhor o mundo vai ficar. Então, depende de nós. Por isso que essa data não pode ser fixada. Ela é flexível. Como eu disse, nós podemos ter uma noção, uma ideia, talvez, mas isso é muito vago. O mais importante é nós lembrarmos que nós é que temos que provocar essa transição através da melhoria das nossas condutas. Uma curiosidade que o Livro dos Espíritos nos traz é pensando quanto à constituição da criatura hominal nesses outros mundos. Como será? Será que é parecida com a gente? Será que não é? O que os espíritos superiores nos falam? No capítulo 4, o da pluralidade das existências, na pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E os espíritos superiores nos respondem: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material
conforme o grau de pureza a que chegam os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo consequentemente de muitos graus essas moradas. Então, os espíritos estão ali encarnados, então eles têm corpos físicos. Alguma semelhança tem conosco? Talvez no sentido da distribuição do corpo. Pelo que os espíritos nos contam, a distribuição dos corpos humanoides é muito semelhante, no sentido de cabeça, tronco, membros. Né? Mais ou menos a mesma disposição que nós temos. Então, um rosto com olhos, nariz e boca, enfim, algo dessa forma. Mas o tipo de pele, se vão ter cabelos ou não, se os olhos são maiores ou menores, aí são outras questões que vão ter a ver com as condições biológicas e químicas que cada mundo pode oferecer. Os nossos corpos, depois a gente pode ter aquele vídeo, né, sobre o perispírito, e aí nós vamos entender que a formação dos nossos corpos guarda uma relação profunda com o tipo de matéria, o tipo de biologia que cada orbe tem a nos oferecer. Uma coisa curiosa sobre a próxima fase que nós vamos entrar, né, que nós já estamos em processo de, que é o mundo de regeneração. A orientação que os espíritos nos dão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo é que o mundo de regeneração, se comparado ao nosso, ele é melhor em vários aspectos. Nós ainda vamos ter alguma espécie de prova, alguma situação ali que nós vamos colher aprendizado, com certeza, mas são muito mais suaves do que no nosso mundo. Tanto que olha o que eles nos falam. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel moléstia. Percebam que nós não estamos falando de um mundo feliz ou de um mundo celeste, não, é um mundo de regeneração, mas comparado ao nosso, já é muito melhor, ao ponto de muitos de nós, quando chegarmos lá, acharmos que já está bom, tipo, se a evolução pudesse parar aqui, estava ótima. Né? Então isso já é mais um estímulo para que a gente continue a nos esforçarmos no sentido de trabalharmos o nosso melhor lado, para nos tornarmos seres cada vez melhores. Tem duas obras interessantes para nós lermos um pouquinho sobre a humanidade desses mundos mais avançados, especialmente falando sobre o planeta Marte. O primeiro é o livro Cartas de uma Morta, psicografia do Chico, foi mandado pela mãezinha dele. Nós temos também o livro Novas Mensagens, tem um capítulo que ele fala sobre a questão de Marte, esse livro é de Humberto de Campos, psicografia do Chico. E tem uma terceira obra que também nos ajuda a entendermos essa questão sobre a vida de Marte, que se chama A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, de Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais. E aí, vamos ver o que Ramatiz fala pra gente sobre essa questão dos povos marcianos. Eles estão à nossa frente, mas ele fala que eles estão apenas um pouco à nossa frente. Mas o que significa esse um pouco? Marte é um grau sideral à vossa vanguarda. E é também a vossa futura realidade espiritual. Então Marte estaria uma vanguarda à nossa frente, um pouco à nossa frente. Mas o que isso significa dizer? Que do ponto de vista moral, os marcianos estão aproximadamente 1 milênio à nossa frente. E do ponto de vista do desenvolvimento de tecnologias, de ciências, cerca de 5 séculos à nossa frente. Então, um pouco já é bastante coisa. E só para terminarmos, tem uma imagem que foi colhida pela NASA há uns anos atrás de uma sonda que estava passando em torno ali da órbita de Saturno, e eles pediram que a sonda virasse e tirasse uma foto da Terra. Essa imagem aqui, que se chama o pálido ponto azul. Essa imagem é muito interessante, né, para nós fecharmos o nosso vídeo, no sentido de pensarmos toda a nossa humanidade, toda a nossa história, guerras, brigas, tantos conflitos que nós já tivemos, briga por poder, por terras, tudo isso está contido nesse minúsculo ponto azul, nesse pequeno ponto pálido azul. Então olha como nós somos pequenos. E daí a importância de nós expandirmos o nosso conhecimento, a nossa sensibilidade, para entendermos que a vida não é só isso. E com certeza qualquer objetivo pequeno, egoísta que nós tenhamos, não vale a pena.
é importante nós começarmos a nos sensibilizarmos desse mundo espiritual, dessa vida que está à nossa volta, no sentido de entendermos que podemos ser maiores e melhores do que isso, que podemos construir o nosso progresso de uma maneira mais efetiva. Meus irmãos, muito obrigado por terem ficado conosco em mais um vídeo. Pedimos que comentem nesse vídeo, deixem algum comentário, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal. Se existir alguma temática que ainda não trabalhamos e vocês tenham a curiosidade de saber, deixem aqui nos comentários para que possamos ler mais tarde. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.